Olá, Tina. Meu nome é Rafael Evolino e eu vou apresentar a aula de introdução aos efeitos visuais. Então, vamos ver como toda essa história começou. Essa história começou quando uma imagem foi colocada em sequência da outra, assim criando o que nós chamamos de filme. E eles viram que esses filmes poderiam contar uma história. Assim, na França, né, onde tudo começou com os irmãos Lumière, que foram os primeiros a apresentarem o filme em público, que se chamava A Chegada do Trem. Então, no filme o trem chegava, nessa perspectiva que a gente está vendo, e todas as pessoas que estavam assistindo correram da sala achando que elas fossem ser atropeladas. O primeiro filme com efeito visual na história foi a execução de Mary, Rainha da Escócia. A atriz, eles pausaram a filmagem e a atriz foi substituída por uma boneca e cortaram a cabeça dela. E muitas pessoas acharam que a atriz foi sacrificada de verdade. E quem é na história considerado o pai dos efeitos especiais, né, é o francês Georges Méliès. Ele gravava mais de uma vez na mesma película coisas diferentes, né, e tampando com uma parte preta e daí depois ele colocava uma outra filmagem, então ele criou esse efeito especial de composição, né? Que seria as pessoas lá embaixo e depois aparecem as mulheres ali no céu, as estrelinhas, né? Então ele conseguiu unir, né, o que seria a mágica, né? Porque ele era um mágico e o cinema, né? Que ele era um cineasta, unir essas duas coisas e criar esses efeitos especiais de máscara e composição que são usados até hoje também. Uma Viagem à Lua ocupa o lugar de primeiro filme de ficção na história. E O Grande Assalto ao Trem, né, de outro diretor, foi o primeiro filme a ter várias tomadas, né? Eles usaram esse efeito de máscara, né, onde tinha porta, onde tinha janela, eles deixaram preto e depois colocava a imagem ali das árvores correndo para dar a sensação de que o trem está em movimento, né? Então, eles conseguiram fazer isso que o Jorge Méliès também fez, né, de gravar duas vezes a mesma película e em tomadas diferentes. A gente vê eles aí fora do trem, eles em cima do trem, eles dentro do trem, várias tomadas. Antes, até então, os filmes só eram feitos com uma tomada só. Já A Casa de Babilônia foi o primeiro filme a usar um vidro com uma pintura na frente da câmera para engrandecer o cenário, faz esse cenário enorme, igual Ben-Hur fez também. Você vê que essa parte que está colorida aí é a pintura. E agora falando sobre o filme do King Kong, né, que foi um filme que eles usaram stop motion, né, para fazer o King Kong, que é um gigante, e eles usaram também aí a técnica de máscara e composição. Então a máscara aí onde está preto, que eles colocaram essa outra imagem das pedras, a composição eles pegaram a imagem separada do homem, da mulher, né, uma filmagem separada, diminuíram e inseriram nessa outra filmagem stop motion do King Kong. Então eles comporam com cenas com três filmes diferentes aí, né? Três vídeos diferentes, eles fizeram uma cena só. Isso é usado até hoje no cinema também. Nessa época não existia computação gráfica, então por isso que foi usado o stop motion no King Kong. Mas o stop motion também é usado até hoje em dia, né, com esses filmes do Tim Burton, né, A Noiva Cadáver, Coraline e outros também. Aqui a gente tem um exemplo de composição, né, e máscara usados nos dias de hoje, né, na série Game of Thrones. Então, a composição ela é feita digitalmente, né, no computador, e a máscara também, só que a diferença é que ao invés de uma tela azul ou verde que eles usam para retirar, remover no computador e colocar outra imagem, ao invés de ser como era antes. Bom, agora que falamos sobre máscara e composição, nós vamos falar sobre puppets e animatrônica.
Então esses puppets animatrônicos, eles são usados até hoje no cinema, né, sendo considerados efeitos especiais práticos. E foram usados no Star Wars na década de 70. Great warrior! Wars not make one great! I redesigned them based on their concepts and then sculpted the miniature stop-motion puppet, which is a quarter scale. Oversaw the sculpting that Mike Hosh led of the larger full-size versions because they worked both as stop-motion puppets and as full-size on-set props. And then actually did the animation of the characters when they were running around and leaping and doing all that sort of thing. Stop motion is a process that utilizes the uniqueness of the movie-making illusion, where you actually are seeing a series of still images projected in rapid succession to give the illusion of movement. With stop motion, you fool the mind by shooting a succession of still images in what you infer would be the increments that they would appear had this character you're pushing around been moving in the real world, in real time. When you're ready to shoot the frame, you turn on the camera controller. It interlocks the camera and the projector. This character is photographed after the live action has been photographed. You shoot a frame of the creature in conjunction with a single frame of movie film projected behind it. There are all sorts of ways to bring creatures to life, of course. Stop motion is one of many. Puppetry is the art of manipulating characters. Today, with the use of computers, puppets are taking on a life of their own. Hello everyone, I'm the big new star of the big new movie, Gremlins 2, The New Batch. And here's someone very special to tell you all about it. The technology is evolving so quickly that the things that we're doing in this picture now we couldn't have done 6 years ago in the other movie. Because the lip sync is so difficult to perform live and take so many people, and because Tony Randall talks so quickly in this film, I decided that the best way to do that is to pre-program all the lip sync dialogue and perform the rest of it live. Then you actually just program the upper lip first, and then the lower lip and the tongue and the jaw, each at a separate pass, and then the Gilder Flip will play it back at real time. Boy, this is a really good movie! And there you have it. A true, unsolicited testimonial from Gizmo himself, in his very own words. So listen to Gizmo. You know he'd never lie to anyone. If a little gizmo or a gremlin is crawling along the floor, there's usually a hole in the floor. And so it's always a big question mark as to where this hole needs to be. So first we start out with a small hole, about 3 inches, and then later on at the end of the day or the end of the shooting of this particular sequence, the set will look like Swiss cheese because there's holes all over the place. They're not 3 inches, but they're this big. In the second movie, we had already had the experience of doing the first movie, so we were much more prepared and knew pretty much what had been done before and what we wanted to do differently. In a sequel, you have to try to top the first picture, and there were a lot of things that were just not technically possible for us on the time and budget that we had in the first movie that we knew we would have to have in this picture. So when we went to Rick Baker, when we were writing the script, we tried to include him. They came to me before the script was even finished, and I said, why don't we do this? Why don't we do this? And this would be a really thing to try, and they added that stuff in the script. And every day that we shot, we made up stuff. Joe says, what are we going to have him do today? It's like, well, I don't know. What do you want him to do? He goes, well, have him throw stuff. I said, well, how about if we do this? And he goes, okay. So, that's what was fun about working with Joe. He's real open for suggestion. To create a character, we'll start with a two-dimensional sketch. So I usually do drawings first, and sometimes full-color paintings. We sculpt the new features, make molds of those parts. In those molds, we put rubber, which has to be baked in the oven, foam rubber usually. And it's painted, and you put hair on it, and the mechanics are built for it. It has facial mechanics. It really varies for each thing. I wouldn't exactly know how to tell somebody how to do this, because on the surface, it just looks like you point the camera at it, and you turn it on and you turn it off. But in fact,
the number of puppeteers there are and the amount of communication that has to go on to get even the simplest thing to happen when you want it, it's just something that comes with practice. Então agora nós vamos falar sobre outro efeito especial prático, que é a maquiagem, também conhecida como próteses, né, que foi usada no Harry Potter para fazer os goblins, também foi usada no Senhor dos Anéis para fazer os orcs. Bread for 3 stinking days. Why can't we have some meat? Bom, então esse trabalho é primeiro feito uma máscara de silicone e depois a aplicação dessa máscara no rosto, né? Então passa uma cola ali onde nos lugares das expressões faciais, né? Como o nariz, essa região perto da sobrancelha, dos olhos, né? Para quando o ator expressar, a máscara acompanhar as expressões dele. Então, depois que a máscara é aplicada, né, é feita a pintura dessa prótese, né, que tanto a prótese ela tem que conseguir se mesclar, né, misturar com o rosto, a pintura da prótese com a pintura do rosto tem que estar de acordo, né, para conseguir virar uma coisa só. Então, é feita as rugas, os poros, né, todos esses detalhes para conseguir chegar nesse resultado final. E agora a gente vai entrar aqui no 3D, né, que é super usado no cinema hoje em dia. Né, esse processo, né, tem várias etapas, né, até chegar nesse resultado final, e a gente vai ver etapa por etapa aqui. Então, a primeira etapa, né, quando vai fazer um trabalho em 3D é o concept art. O concept art ele não é nada mais, nada menos do que um desenho. A tradução de concept art é arte conceitual. Então, é uma arte que é feita com referências, né, de cor, de outros trabalhos, de outros artistas, para você criar uma coisa nova, né, com referências em coisas que já existem. E você também cria um animatic, né? Um animatic é uma animação improvisada só para saber quais serão os ângulos, quais serão os cortes, quais serão as tomadas daquela animação 3D e o que vai acontecer ali naquela animação. Depois que o concept art e o animatic está aprovado, aí vem a modelagem. Então nessa etapa de modelagem, né, é a etapa de você desenhar, você modelar em 3D aquele desenho, né, que está em apenas 2 dimensões. Aí depois da modelagem vem a textura. E daí na textura você dá a cor, dá a textura da roupa. Por exemplo, você vê que a textura de um couro é diferente de um jeans, a textura do cabelo é diferente da pele. Então você vai texturizar todo esse 3D, né? Esse 3D que está aparecendo aí, no caso, é um cartoon, né? Um desenho, assim, mais cartoonzão, caricato. Então, a próxima etapa é o rig e blend shapes. Blend shapes são essas expressões, né, do personagem, e o rig é o esqueletinho do personagem, né? Para você mexer ali, ó, estou mexendo na sobrancelha, mexo nos olhos, e por aí vai, né? Então isso é o rig, né? O rig ele permite você mexer no personagem, que só é possível fazer a animação se o personagem está rigado, né? Fazer a animação é fazer o personagem se mexer. Então, quando chega nessa uma das etapas finais, né, do 3D, que é fazer a animação, geralmente, claro, tem a referência do storyboard, do color script, do animatic, que é aquela coisa, e aí tem se o personagem é humano, tem a referência em vídeo mesmo, né? Você pega um vídeo da pessoa fazendo aquilo que o seu personagem faz para você usar como referência para animar o seu personagem em 3D. Então, é um susto, então eu vou ter um vídeo, pode ser do próprio animador, de qualquer pessoa tomando susto, e eu vou lá, frame por frame, assim, vou tentando fazer ficar parecido ali com a referência do vídeo que eu tenho. Então depois que a animação é aprovada, a animação, o 3D ele é renderizado, né?
que renderizado é você converter aquelas geometrias do programa 3D em pixels, né? Como um vídeo normal, igual todo vídeo que a gente vê em pixels. E daí ele fica aí com essa cara, assim, né? Tipo, que não é a mesma cara de quando a gente estava vendo o rig ali, que estava tudo cinza e tal. Aí esse mesmo procedimento aí é feito num 3D hiperrealista, né? Como esses dragões do Game of Thrones, né? Então, ali você viu que, assim, vai ter a modelagem, né? Então o cara tem que estudar muito a anatomia de vários animais para conseguir modelar no 3D um dragão como esse, né? E a textura a mesma coisa. Aí é um desafio, né? Como que a gente vai fazer um animal que não existe parecer de verdade, né? Então eles criaram, né? Esse, assim, eles olharam para a musculatura, para a textura de um frango, estudaram os músculos, a forma que se move, né? Como que o dragão vai agir antes dele soltar fogo, né? Então ele tem um jeito de agir, né? Os movimentos, a musculatura. Então tudo isso é muito estudo, né? Para fazer uma animação, né? Para fazer um dragão no 3D com esse nível que a gente está vendo, né? Que é o nível absoluto e top do mercado. Uma outra forma de animar no 3D são os sensores, né? Que são sensores que tanto podem ser colocados no corpo do ator quanto nas expressões faciais. Então aí você vê o ator com sensores, ele já anima o personagem em 3D simultaneamente, né? Sem ter esse trabalho. E aí os sensores no rosto, né? As expressões que ele faz é feita no personagem em 3D também. Então, assim, o 3D no cinema, hoje em dia, ele tem muita utilidade, né? Tem cenas incrivelmente realistas, cheias de detalhes, né? Como essa que a gente está vendo aí do dragão e da cidade no filme do Hobbit, que foram totalmente no 3D, né? Mas elas são tão realistas que até a cidade parece que não é 3D, mas é. E você vê, né? O nível de detalhamento e o nível de realismo que um trabalho desse consegue atingir. Agora nós vamos falar das miniaturas, também conhecidas como modelos, né? Aqui vocês veem que eles criaram uma miniatura, né? Um modelo de Hogwarts inteirinho, super detalhado, mas é claro que o castelo num tamanho pequeno, né? Não no tamanho real, senão seria uma fortuna. Para filmar de cima teria que ser de helicóptero. Então, para fazer as cenas de cima do castelo, eles fazem nesse tamanho, né? Nessa miniatura hiper detalhada. E como a gente vai ver aqui, ó, no caso essa ponte, quando ela é mostrada de longe a miniatura, de perto, aí eles criam só aquela partezinha do cenário em que os atores vão contracenar em tamanho real. E agora que a gente vê que no filme do Senhor dos Anéis usaram muito isso também, né? Aqui nas duas torres, né, naquela última cena de guerra, você vê, né, o tamanho miniatura e um pedaço do cenário em tamanho real também. E eles fizeram isso com vários outros cenários também, do Retorno do Rei. Você vê que tem um processo, né, para fazer essa miniatura, né? Primeiro vem o concept art, os desenhos, né? Como é feito no 3D também quando ele é feito fisicamente, também tem esse processo justamente para não ter que refazer trabalho, né? Porque como é muito trabalhoso, são muitos detalhes, né? Você vê que aí tem até correntinhas de verdade, tudo. Então primeiro tem que ter a aprovação do desenho para depois eles fazerem esses modelos reais, né? Esse modelo, essa miniatura do cenário do Senhor dos Anéis, por exemplo, tem 7 metros de altura, né? Dessa cidade aí da última guerra do Retorno do Rei. E aí a gente consegue ver, né, a dimensão do cenário em comparação com o artista ali. Então a ideia, quando é feito um filme como esse, né, é você
gastar o mínimo possível para ter o melhor resultado possível. Então, nessa cena aqui do Senhor dos Anéis, a gente vê que só o barco era real e o Frodo e o Gandalf, né? Nessa cena, todo o cenário foi feito por computação gráfica. Bom, então agora a gente vai falar sobre ilusão de ótica. Esse corredor dessa cena do filme do Harry Potter, ele parece um corredor muito comprido que vai até lá no fundo e na realidade não. Ele é bem pequeno assim de comprimento, né? Que a largura e a altura dele vai diminuindo, 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 dando essa ilusão de ótica de que vai até lá longe, na realidade ele é muito curto. E daí a gente pode se perguntar, por que que fizeram isso? Porque a atriz não vai até o final do corredor, então não precisava, seria assim, perda de tempo, de dinheiro, fazer o corredor muito comprido, se a atriz não vai lá até o final. Se ela fosse, ela teria que ir agachada, porque ele realmente diminui. Então é uma ilusão de ótica para parecer que o corredor é mais comprido do que é, sem perder tempo e dinheiro e material, né, mais caro com isso. E falando em material, essa parte de madeira aqui na frente é madeira de verdade. Agora, quando ela vai indo lá para o fundo, aquela madeira que a gente está vendo no fundo não é madeira, é uma pintura na parede, fingindo que é madeira. Aí, por que fizeram isso? Porque o fundo vai estar desfocado, então não precisa ter tanto detalhe, não precisa ser madeira de verdade. O foco vai estar aqui na frente. Então, tudo isso é economia de tempo e de dinheiro. Aqui vai um outro exemplo de ilusão de ótica, né, que foi usada no filme do Hobbit, do Senhor dos Anéis, que ao invés de você gastar, né, com aqueles efeitos especiais feitos em computador, que custam bem mais caros, dão muito mais trabalho, você coloca só o personagem, um personagem e outro com uma distância do que está na frente. Você vê até aí o jeito que eles fizeram a mesa no Senhor dos Anéis para parecer que um é muito maior do que o outro, né? Então aí você vê o resultado final da cena, né? E isso é só uma ilusão de ótica. A mesma coisa fizeram nesse filme, em que eles puseram o personagem mais para frente da câmera e dá essa ilusão de que um é muito maior do que o outro, né? Então agora vamos falar sobre mockups, né, que em inglês conhecidos como props. A comida que o ator come, ela geralmente é de verdade. Agora, a comida com a qual o ator não está interagindo, não está comendo, geralmente ela é um objeto, uma comida falsa, uma comida fake, né? Então, assim, por que que eles fazem isso, né? Porque, por exemplo, um sorvete, ele poderia, enquanto está gravando a cena, ele derreter de uma cena para outra, ficar feio. Então, a comida perecível, ela sempre vai dando mais trabalho. Já essa comida em mocap, né, que não é para ser comida, é só para olhar, né, ela serve só para enganar o olho da pessoa. Então você paga uma vez só, você pode utilizar várias vezes em uma cena, né? É lógico, a única coisa que você não vai poder comer, mas ela vai enfeitar a cena, ela vai enganar o olho de todo mundo que aquilo é uma comida de verdade, porque eles conseguem fazer com perfeição, igualzinho de verdade, engana o olho da pessoa, e é uma comida que não estraga e você pode utilizar várias vezes. Aí, ó, mais uma vez o exemplo dos mockups, né? Esse vídeo é de um tour no estúdio do Harry Potter em Londres, né? Então vocês acham que eles deixariam comida de verdade lá, perecível, estragando, dando bicho, no estúdio, né? Lógico que não, né? Então essas comidas são mockups, são comidas falsas. Essa história de enganar o olho do telespectador no cinema é algo muito comum. Por exemplo, essas paredes aí de Hogwarts que você tá vendo pedra aí, né? E se eu te dissesse que isso é gesso? É um gesso que eles trabalharam na textura, na pintura, até enganar o olho da pessoa para parecer que é pedra. Agora a gente vai ver uma ilusão de ótica que é muito comum no cinema também, que é quando o mesmo objeto ele tem mais de uma versão. Por exemplo, você vê que essa bola na mão do Pippin, ela é bem grande, porque ele é um hobbit, ele é pequenininho. Agora, quando mostra essa mesma bola na mão do Aragorn, ela é pequena, assim, ela é bem menor, porque o Aragorn é humano. Então vocês podem ter certeza que tem duas bolas, uma menor, uma maior, para quando for a cena dele e a cena do Aragorn, porque na realidade ele não é tão pequeno assim, né?
o ator, e o outro não é tão grande assim, né? Eles são pessoas com tamanhos normais e tudo mais, então não daria tanta diferença da bola na mão de um e de outro. Então por isso que o mesmo objeto tem mais de uma versão. Olha na mão do Aragorn como essa bola é pequena. Bom, então aqui mostrando uma cena de um filme que eu fiz, né? Que é em que uma enfia a faca na outra aí, né? Então, esse também é mais um exemplo de duas versões do mesmo objeto. E aqui nesse vídeo sou eu, né, mostrando as duas versões do mesmo objeto. Vocês podem ver que eu tentei fazer o mais idêntico possível, né, até com esses detalhes aí e tudo mais. E uma faca serve para quando vai fingir que enfiou na pessoa, e a outra ela tá ali como se estivesse já dentro da pessoa, né, para dar essa ilusão de ótica. Aí o anel do Senhor dos Anéis também é outro exemplo dessa situação, né? Tem vários anéis diferentes que eles fizeram com tamanhos diferentes, inclusive esse gigante aí para as cenas do Senhor dos Anéis, né? Esse anel enorme teve várias razões para ter sido feito, né? Quando querem enfatizar o anel, aí fazem um menorzinho, né, do tamanho do dedo. Então tem algumas cenas que realmente você vê que o anel ele tem um tamanho maior de fato. Então essa foi a aula, né, de introdução aos efeitos visuais. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode me chamar no Whats. Tenha um ótimo ano novo e espero que tenha gostado do seu presente de Natal. Um grande abraço, tchau, tchau.